Terceiro ano, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a alimentação. Para que tenhamos uma saúde boa, uma saúde em dias, para que a gente não adquira doenças. Então, a gente precisa principalmente termos uma alimentação saudável, ou seja, uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade. E como que é uma boa alimentação? É aquela que é composta de alimentos frescos e de diversos tipos, tá? Então não adianta eu comer só um tipo de alimento, mesmo que ele seja alimento fresquinho, feito do dia, alimento colhido com bem pouco tempo. Não adianta nada disso se eu não colocar uma variedade de alimentos em meu prato, ou seja, em minha dieta. Então, para que eu tenha uma boa saúde, eu necessito, entre outras coisas, de uma alimentação nutritiva e variada. Isso quer dizer que, além dela ser fresca, composta de diversos tipos, eu tenho que ter essa parte nutritiva, essa combinação e essa variedade de alimentos, onde eu tenho que ter os alimentos em grãos, né? Eu tenho que ter os alimentos de folhas, as verduras, as folhagens, né? Eu preciso ter também um pouco de carboidrato, que é o que nós colocamos como arroz, né? Eu preciso também, o pão, também é um carboidrato, são as massas em si. A gente, de certa forma, necessita desse tipo de alimento. Tá? Porém, ele tem que ser o menor possível, em menor quantidade. Enquanto somos crianças e adolescentes, esse tipo de alimento, carboidrato, né, que são as massas, ele até não interfere muito quando a gente não tem nenhum distúrbio de alimentar, né? Mas quando eu passo de uma certa idade, eu tenho que ter um controle muito grande, porque eu começo, então, a armazenar esse tipo de alimento em meu próprio organismo. Isso faz com que eu não queime tantas calorias e com isso eu vá ganhando peso. Então, enquanto crianças, vocês precisam sim do carboidrato, né, que são as massas, o arroz, o pão. Nós também precisamos dos lipídios, né, que são as gorduras, e as gorduras saudáveis. Quanto mais eu evitar os óleos, de uma forma geral, melhor para mim. Mas a carne muito gordurosa, ela também é ofensiva. Mas então eu preciso de quê, professora, como gordura? A gente precisa das gorduras saudáveis, os azeites, né? As gorduras uma carne com pouca gordura, as gorduras que vêm nas castanhas. Então, nós precisamos também consumir esse tipo de gordura, tá? Eu também preciso muito das verduras, todas elas, as leguminosas, tá? As raízes, né, que são os tubérculos. Então, nós precisamos muito disso no nosso dia a dia. Tanto vocês, enquanto crianças, como os adultos, os idosos, todos nós necessitamos. Necessitamos também das frutas, todas elas, tá? Dela nós tiramos os açúcares, que também nos dão energia, tá? Para nós termos, então, uma alimentação saudável, nutritiva, sem precisar estar consumindo o real açúcar branco. Porque o açúcar branco, ele também não é saudável. Portanto, eu não posso consumi-lo em uma grande quantidade, tá? O mínimo possível. E também nós precisamos de um alimento muito importante, esse em forma de líquido, que é a água. Então, a água, ela é muito importante para nós termos uma boa saúde, tá? Então, nós precisamos sim de uma boa alimentação colorida em todas as nossas refeições, né? Para nós crescermos com saúde, para termos energia, né? E termos resistência quando nós formos enfrentar alguma doença. E, principalmente, nos alimentarmos de água, nos hidratarmos de água. Água através dos sucos, água através das frutas, diversas frutas como laranja, abacaxi, melancia, são ricas em
na parte de água, mas também nós necessitamos da água em si, tá? Os chás também são bons, tá? Agora, o que nós devemos evitar? Nós devemos evitar os doces, tá? Já começando pelo açúcar, os doces de uma forma geral, os que vêm nos biscoitos, biscoitos recheados e em diversos outros tipos de alimento industrializado. Esses aí são os tipos de doces prejudicial para a nossa saúde. Então, nós devemos sim investir nos doces das frutas, tá? Nos açúcares que as frutas nos fornecem. Devemos evitar as massas, os sanduíches, os embutidos, são todas as carnes, são todos os bacons, tudo que vem salsicha, que vem embutido, que a gente compra enlatado nos supermercados. As pizzas, alimentos industrializados de forma geral, todos esses, quanto menos a gente consumir, melhor para a nossa saúde. Outra coisa importantíssima que devemos evitar, o consumo de refrigerante, seja ele qual for. Até os diets também, nenhum deles são saudáveis para nós, tá? Os sucos, todos eles, tanto de saquinho, os em pós, como os de caixinhas, todos também deverão ser evitados. Qual suco que eu posso consumir? O suco da fruta, tá bom? De preferência, sem nenhum aditivo de açúcar. Então, tudo isso, esse tipo de alimento que eu falei, ele pode matar a nossa fome, porém, não faz parte de uma alimentação saudável, tá? De uma alimentação saudável. Esses industrializados, os biscoitos, sanduíches, chocolates, pizzas, todos os alimentos industrializados e refrigerantes, não faz parte de uma alimentação saudável, de uma alimentação nutritiva. Por isso, procure sempre consumir alimentos naturais, tá? Sem ser industrializados. Sim, e não esqueça do consumo de água. Agora vocês vão, interpretar o texto. Primeira perguntinha: o que é necessário para nós termos uma boa saúde? O que se faz necessário? A professora frisou bem aqui nesse vídeo. Segundo, com base no texto, alimentos como sanduíches e refrigerantes são alimentos saudáveis? Sim ou não? Aí vocês vão explicar a resposta, tá? E a terceira perguntinha: o que significa para você alimentação, um prato cheio de saúde? O que você entende por isso? Essa frase, alimentação, um prato cheio de saúde.